Glória a Jesus na hóstia santa, que se consagra sobre o altar, e aos nossos olhos se levanta para o Brasil abençoar, que é o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus. Seja adorado e seja amado nessa terra de Santa Cruz. Seja adorado e seja amado nessa terra de Santa Cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, diante de Jesus, nosso Senhor, presente nesta hóstia consagrada, vamos entregar o nosso dia, este batalhão, as nossas famílias, colocar também todos os sofredores deste mundo, principalmente aqueles que sofrem as doenças da alma e do espírito, nossos militares da reserva, aqueles também que estão sofrendo com as doenças, com o desânimo, para que o bom Deus possa lhes dar vida e coragem para servir um dia a mais. A nossa vida é cheia de lutas, cheia de batalhas, mas se temos a capacidade de nos voltar para Deus, Ele nos dá força. Agradecer ao Senhor por tantas graças que Ele derrama nas nossas vidas todos os dias, principalmente pelo fato de existirmos, de acordar mais um dia, de servir mais um dia. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma tua direção. Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência a tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dai-lhe paz interior e razões para te louvar. Desfaz toda a tristeza, incerteza, desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom
Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus, o santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Oremos, Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o Santo Padre, o Papa, sobre o nosso arcebispo, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dá-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso, que Estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Bom dia. 20ª semana do tempo comum. Acolhemos com alegria todos os presentes, policiais militares, agentes de segurança pública, especialmente os bombeiros da ativa, da reserva e seus familiares. Hoje, reunidos diante do altar do Senhor, celebramos com alegria a Santa Missa em ação de graças pelos bombeiros da ativa, da reserva e por seus familiares. Inspirados no testemunho de São Bernardo de Claraval, grande homem de fé e autor da regra ordem monacal militar dos Templários, recordamos que a verdadeira força nasce quando colocamos nossa vida a serviço de Deus e do próximo. Que o Senhor abençoe e proteja, pela intercessão de São Floriano, a cada bombeiro e militar presente, fortaleça nossas famílias e conceda a todos coragem para continuar servindo, evangelizando e cuidando daqueles que mais precisam. Com alegria e espírito de comunhão, iniciemos a Santa Eucaristia de pé, cantando. Eu te peço desta água que tu tens, és água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito nesta fonte de onde vem. Onde Deus estás, com Deus também és Deus, e Deus contigo faz um só. E porém que vim da terra e volta ao pó, quero viver eternamente ao lado seu. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver, e eu quero água dessa fonte de onde vem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamo-nos todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente do fundo do coração. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, E a vós, irmãos, confesso que pequei por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, aos santos anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar as minhas culpas, tão
tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Apresentemos diante do altar do Senhor aquela prece, aquele pedido que trouxemos para esta missa. No íntimo do nosso coração, se alguém quiser expressar em palavras também, fique à vontade. Ó Deus, fizestes do abade São Bernardo, inflamado de zelo por vossa casa, uma luz que brilha e arde na igreja. Concedei-nos por sua intercessão, que fervorosos no mesmo Espírito, caminhemos sempre como filhos e filhas da luz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Primeira leitura. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor. Vou mostrar a santidade do meu grande nome, que profanastes no meio das nações. As nações saberão que eu sou o Senhor, oráculo do Senhor Deus, quando eu manifestar minha santidade à vista delas por meio de vós. Eu vos tirarei do meio das nações, vos reunirei de todos os países e vos conduzirei para a nova terra. Derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Eu vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Arrancarei do vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei o meu espírito dentro de vós e farei com que sigais a minha lei e cuideis de observar os meus mandamentos. Habitareis no país que dei a vossos pais. Sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu hei de derramar sobre vós uma água pura, e de vossas imundícies sereis purificados. Eu hei de derramar sobre vós uma água pura, e de vossas imundícies sereis purificados. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afastei de vossa face. Nem retirei de mim o vosso Santo Espírito. Eu hei de derramar sobre vós uma água pura, e de vossas imundícies sereis purificados. Dai-me de novo a alegria de ser salvo.
água pura, e de vossas imundícies sereis purificados. Pois não são de vosso agrado o sacrifício, e se oferta um holocausto rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Eu hei de derramar sobre vós uma água pura, e de vossas imundícies sereis purificados. Eu hei de derramar sobre vós uma água pura, e de vossas imundícies sereis purificados. Aleluia, 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 aleluia. Oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou os outros empregados, dizendo: dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. E reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados.
Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando um traje de festa, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem um traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bem, meus irmãos, que alegria nos reunirmos mais uma vez para celebrarmos a palavra do Senhor. Hoje, de modo especial, um pequeno e rápido momento de adoração, tão importante para alimentar a nossa fé também, além da palavra, a presença de Jesus na Eucaristia. Eu lembro um tempo atrás, foi uma senhora lá na minha casa, eu moro fora da cidade, lá tem uma pequena capela, que esse espaço aqui deve dar umas 4 dela, né? E lá tem um sacrário, que de vez em quando, quase todos os dias, celebro missa lá. E a senhora chegou e falou assim: aqui tem uma energia tão boa, não dá vontade nem de ir embora, o que tem aqui? Aí eu falei lá na capela e falei: aqui tem Jesus, né? Então, o local onde tem Jesus é um local de paz. Por isso, normalmente, quando nós entramos na igreja, né? E é até interessante, às vezes a igreja é sempre construída no meio das cidades, né? Lá fora está aquele barulho ensurdecedor, você entra na igreja, é aquele local de paz, né? É um silêncio, porque Deus habita ali. E essa mesma paz que nós experimentamos dentro da igreja é a mesma paz que Deus deseja que exista dentro do nosso coração. Aliás, acho que é uma das mais importantes buscas do ser humano, né? A paz. Não aquela paz de não sentir nada, né? Que os indianos vão chamar de nirvana, né? Mas a paz que pode estar o mundo em tribulação, caindo, como nos diz a Escritura, 1000 à direita, 10.000 à esquerda, mas eu estou em paz, porque a minha paz não é meramente a paz de não sentir nada, é a paz que vem de Deus, é a força que vem de Deus, é a presença que vem de Deus, que me faz, né, encarar a minha vida, encarar as situações, os problemas, sem estar com um estado atribulado, que eu vivo, né? As leituras de hoje, muito bonitas, de modo especial o Evangelho, e essa passagem de Mateus, ele é um divisor de águas na história da salvação, e muitos de nós talvez acostumamos tanto a escutar ela e podemos até não perceber. Jesus, esses dias, Jesus está falando muito do reino dos céus, a vida eterna, com realidades muito concretas do nosso dia a dia. E aqui ele fala de reino dos céus como uma história de casamento. Nós sabemos que na vida de uma família, o casamento é algo muito importante, né? Antigamente era cheia daquela ritualística, né? Do pai do noivo pedir a mão da filha, né? Da noiva em casamento e tudo mais. E ele começava assim, todo aquele processo de organização até chegar, como diz, às vias e fatos, né? Do casamento. E, como já falava, na vida de uma família, o casamento é algo importante, porque é sempre a expectativa de uma felicidade, de um amor, de uma nova família que surge, novos filhos que irão nascer, enfim, a alegria humana que se dá ali no contexto, né, no contexto familiar. E Jesus usa, né, essa realidade presente na nossa vida, na nossa sociedade, para falar da vida eterna. Vale lembrar que Jesus está falando aqui diante de fariseus e saduceus, 2 grupos religiosos muito complicados na época de Jesus, porque era um povo que tinha um controle religioso da população e tão fechados na sua mentalidade que o que vinha de novo eles não aceitavam. Por isso que eles próprios, né, tramaram a morte de Jesus, porque a palavra de Jesus incomodava. A palavra de Jesus colocava as pessoas para pensar. A palavra de Jesus, mais ainda, os levava a acolher o próximo.
que era a grande dificuldade desses homens, né? E colocava fardos pesados nos ombros da população. Vocês têm que fazer assim, tem que agir assim, vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. Mas os bonitinhos mesmo não faziam nada, né? A hipocrisia da fé. Então, Jesus bate muito nisso, né? Nessa questão. Então, em primeiro lugar, esse povo que não aceitava a boa nova do Evangelho, estavam sempre criticando e questionando. E depois, por que eu falo que é um divisor de águas? Porque aqui nós temos uma separação exata entre o Antigo Testamento e o Novo. Como? Porque Jesus está falando de casamento, não falou nada de coisas velhas e novas, mas falou sim. E aqui nós identificamos a missão da igreja. Por quê? Jesus, quando ele começou a anunciar e enviou os seus discípulos, primeiramente ele mandou para o povo escolhido, né? A raça eleita. E nós já escutamos na primeira leitura do profeta Ezequiel, Deus também dando umas lapadinhas no seu povo que não aceitava muito a palavra de Deus, né? Então Jesus primeiro mandou seus discípulos pregar os da raça de Israel, mas eles não quiseram ouvir. E aí a história do reino que manda os empregados irem para as encruzilhadas, né? Chamar qualquer um. Foram o que os apóstolos fizeram. De modo especial São Paulo, né? Que abriu a palavra de Deus para quem quis, para os pagãos. E a palavra de Deus chegou até os dias de hoje, onde nós estamos aqui. E mais interessante ainda, né? A outra observação de Jesus. Na caminhada com Deus, que não é uma caminhada fácil, e a gente tem que ter isso em conta, se nós somos cristãos, se nós acreditamos em Jesus, procuramos, com todas as dificuldades que se apresentam na nossa vida, colocar em prática os ensinamentos de Jesus, se prepara para as dificuldades. Se prepara para a luta. Por quê? Porque a dificuldade na nossa caminhada de fé nos ajuda a crescermos como pessoas de fé. Se a nossa fé, a nossa prática de fé ela é toda bonitinha, né? Como diz, só dentro da igreja, tudo lindo e maravilhoso, tudo florido, mas não passa daquilo, nós não crescemos em nada. Nós aprendemos a viver só com a ritualística, com tudo arrumadinho, né? E a nossa fé não passa daquilo. Agora, a nossa fé, ela vai se provando no nosso dia a dia. Dentro da nossa casa, na nossa família, com as dificuldades que apresenta, dentro do nosso trabalho, aprender a conviver uns com os outros. Os senhores, né, que estão no ambiente militar, eu falo que também da igreja é assim. A gente tem que obedecer o outro, né? Obedecer quem manda, quem comanda, e a gente olhar isso também com um olhar de fé. Hoje a igreja celebra a memória de um santo francês, São Bernardo de Claraval, que foi um grande expoente no século XI na França. Um cara que ele tinha, acho que ele tinha uma santidade tão grande, ou uma lábia tão grande, que quando ele foi para o mosteiro, ele levou a família inteira. Dizem que mais ou menos 40 pessoas, inclusive o pai, os irmãos, os sobrinhos e a irmã. Acho que ela só tinha uma irmã, mandou para um convento feminino, e mais na frente ela se tornou superiora de lá. E começou um trabalho intenso de propagação de uma ordem religiosa que estava nascendo, né? A ordem cisterciense, que saiu da ordem beneditina, uma ordem de monges, que existe até hoje aqui no Brasil, né? Tem muitos, inclusive o cardeal do Rio de Janeiro, do Orani, pertence a essa ordem, né? Então, não sei se os senhores sabem, mas os mosteiros, eu brinco assim, fui 12 anos monge. A diferença entre o mosteiro e um quartel, que lá a gente reza, usa uma roupa um pouco diferente e reza um pouquinho mais, né? Mas é tudo muito militarizado, né? O chefe mandou, acabou. O chefe falou, o mais velho falou, todo mundo obedece, porque quem está abaixo daquele ali. É desse sentido. E nós somos ensinados a obedecer por amor. Obedecer percebendo que ao obedecer o superior, ao obedecer o chefe, nós estamos obedecendo o próprio Jesus. E a igreja está aí, 2000 anos, firme e forte, sinal de que essa obediência dá certo. Então, na nossa vida, meus irmãos, a nossa fé ela se prova o tempo todo. A caminhada com Deus, como eu já falava, não é algo fácil. Eu falo mesmo, quantas vezes já tive umas brigas com Jesus, chegando domingo à noite, depois de 4, 5 missas na roça, tenho andado quase 200 km, morto de cansado, estrupiado, sai de uma banho, só sai terra do rosto, né? A água fica vermelha. E aí você vai ali diante do sacrário rezar e dizer, tem certeza, Senhor, que é isso mesmo?
É a prova de amor para comigo, me fazer sofrer tanto, né? Me desgastar tanto para levar a palavra de Deus, mas né? Se nós enfrentamos isso, né, realmente com esse amor de Deus, nós vamos percebendo ao longo do tempo uma graça tão grande na nossa vida, que não é apenas coisas materiais, né? A graça de Deus não se manifesta apenas em coisas materiais, mas alegrias espirituais. E aí você enfrenta a dificuldade com mais amor, né? Você enfrenta o trabalho com mais amor, tem mais paciência com as pessoas, tem paciência até mesmo com seus próprios erros, tentar progredir nesse sentido. Então olha como que um simples evangelho que nos fala de uma realidade de casamento nos abre, né, um leque para falarmos de tantas coisas, que é a ação de Deus na nossa vida, né, todos os dias. Então hoje, celebrando mais uma vida, mais uma missa aqui nessa unidade, vamos pedir a Deus, né, que nós não façamos a nossa caminhada com Ele como aqueles outros que deram desculpas, né? E nós temos, infelizmente, um monte de cristão batizado que vive a sua fé assim. Hoje eu não vou, amanhã eu não vou, aí depois da manhã está dentro do caixão, e é aquele desespero, né? Uma família que me ligou um dia, não sei se aqui em Planaltina é assim, mas em Formosa a gente tem uma briga eterna com o povo, que o defunto morre, né? Como diz, é redundante, mas só lembro de chamar o padre na última hora, né? Um dia me ligaram, desesperados, porque já ia enterrar o menino daqui a 15 minutos, e eu moro bem fora da cidade, 23 quilômetros da cidade, né? Padre, vem, pelo amor de Deus, mas perguntei, me responde uma coisa, esse falecido tinha uma caminhada de igreja, buscava a Deus? Não, bem batizado era, olha só. Então, minha filha, por que eu vou ir jogar uma água benta? Eu disse, nossa, padre, isso é falta de caridade. Não, porque para quem já morreu, não adianta não, acabou. A gente já vai lá apenas com um consolo para a família. Nós temos que buscar a Deus, como nos diz a Escritura, enquanto Ele ainda pode ser achado. Não é que Deus, né, vai mandar uma pessoa para o inferno por conta disso. Talvez, porque Deus é amor. Deus ama além das nossas capacidades. Porém, Ele pede que Deus quer que a gente busque Ele agora, e nem nas nossas relações humanas. Como é que a gente vai amar uma pessoa se ela nunca nos procurou na vida? Como é que a gente vai valorizar uma pessoa que se distanciou de nós, nem sequer uma mensagem humana? Isso é natural, né? Então, se torna um estranho para nós. Na nossa relação com Deus também, ainda que o Senhor seja amor, Ele quer que a gente o busque. É como me falava um policial esses dias num determinado quartel. Padre, as coisas de Deus é engraçado, né? A gente foge dele o tempo todo, são tantas desculpas, né? Tantas coisinhas para não ir numa missa, para não tirar ali 2 minutos do dia para rezar, para agradecer, para pedir discernimento. Eu fugi tanto de Deus, eu e minha esposa, né? Tentamos de todas as formas. Aí para piorar, agora Deus mandou a igreja para dentro do quartel. Agora não tem como fugir, né? Então, Deus dá sinais, né? Deus manda, Deus fala, Deus envia pessoas. Se não é o padre, se não é a freira, é qualquer pessoa que chega e nos fala, que às vezes nos diz uma palavra num momento difícil. Mas muitos não têm a capacidade de ver isso, né? De enxergar isso, que Deus é algo necessário nas nossas vidas, na nossa caminhada. Porque estamos caminhando para Ele. Daqui a pouco, o senhor sabe disso, né? Volta e meia estão socorrendo gente morta aí na rua, nas rodovias. Daqui a uns dias nós não estaremos mais aqui. E o que nós vamos levar dessa vida? Tem uns que levam raiva, falta de perdão. Eu atendi uma pessoa, estava morrendo no leito do hospital. Eu falei, mulher do céu, pelo amor de Deus, perdoa essa pessoa. Não perdoa. E morreu assim, né? Angustiada. Às vezes o outro nem sabe, mas você está sofrendo. Daí a pessoa estava ali, com um saco podre nas suas costas, no seu coração, né? Então, é sempre bom a gente avaliar a nossa vida e perceber, né, o que nós realmente, como nós estamos vivendo essa vida, o que precisamos melhorar para que no final da nossa existência, sempre brinco isso e falo isso com o meu povo, né, nós cheguemos diante de Deus melhores do que quando nós entramos nessa vida.
né, que nós entramos puros e inocentes, não sabíamos de nada. A vida, né, vai nos moldando. E se a gente não tem, e a fé nos ajuda disso, né, esse olhar para nos modelar a nós mesmos, né, os nossos gestos, as nossas palavras, como tratamos as pessoas, como nos relacionamos com o nosso Deus. Porque tem gente que se relaciona com Deus como se fosse um mercado, né, um comércio. Me dá isso, me dá aquilo, né? Senhor faz isso, Senhor faz aquilo. Mas o mínimo necessário, que é parar um pouquinho e às vezes somente agradecer a Deus, né, como hoje nós estamos fazendo aqui, algumas pessoas não conseguem ou não querem, né? Então, peçamos ao Senhor por tantos neste mundo cheio de sofrimentos, né, que estão afastados dele, né, e que não buscam, ou que buscam só quando precisam, para que possam enxergar o principal dessa vida, né, que possam procurar e enxergar o que é necessário. E a nós que estamos aqui celebrando a palavra de Deus, a coragem para viver todos os dias, tendo a certeza que o Senhor está conosco, né? Não como um ser opressor, mas alguém que entende a nossa vida, os nossos pecados, as nossas fragilidades, e mesmo assim nos ama, né? Acredito que se nós falássemos os nossos defeitos uns para os outros, talvez a gente virava as costas e saía, né? Esse aqui não tem jeito. Deus não. Deus conhece tudo isso e mesmo assim nos ama. É o que um pai, acredito que Maria e o Senhor são pais, né, e mães, é o que um pai e a mãe faz com o seu filho, né? Por pior que seja, por mais triste que seja, por mais ruim que seja, o pai e a mãe normalmente sempre olham com amor e sempre esperam o melhor daquele filho e sempre dá o melhor para aquele filho, porque é um pedaço de si. Que Deus nos ajude, que esta Eucaristia possa nos trazer a paz e a alegria da presença de Deus para mais um dia de caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos apresentar as nossas preces ao Senhor. Vamos em pé. Agradeçamos a Cristo, bom pastor, que deu a sua vida com suas ovelhas, e lhe peçamos: apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Cristo, quisestes mostrar vosso amor e misericórdia nos santos pastores. Por meio deles, sede sempre misericordioso para conosco. Apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Através dos vossos representantes na terra, continuais a ser o pastor das nossas almas. Não vos canseis de nos dirigir por intermédio de nossos pastores. Apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Em vossos santos, que guiam os povos, sois o médico dos corpos e das almas. Não cesseis de exercer para conosco o ministério da vida e da santidade. Apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Pela sabedoria e caridade dos santos, instruístes o vosso rebanho. Guiados pelos nossos pastores, fazei-nos crescer na santidade. Apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Que São Floriano, padroeiro dos bombeiros, interceda pelo bem de nós bombeiros da ativa e veteranos e todos os militares, nossos familiares e toda a sociedade, livrando-nos dos incêndios, desastres e afogamentos. Apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Tudo isso, ó Pai, te pedimos por teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Sentados, cantemos o canto do ofertório. Sobe a Jerusalém, vejo oferecer-te sem igual. Vai, apresenta ao Pai teu menino luz que Chegou no Natal. e junto à sua cruz, quando Deus morrer, Ficar de pé. sim, Ele te salvou.
irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua igreja. Senhor, nós vos oferecemos o sacramento da unidade e da paz, celebrando a memória do abade São Bernardo, ilustre em palavras e obras, que se empenhou incansavelmente pela concórdia da vossa igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. O vosso Filho é o único Mestre. A sua palavra é lâmpada para nossos passos. A sua cruz, somente ela é nossa sabedoria. Em vosso desígnio de amor, iluminaste São Bernardo e alegrais a vossa igreja com sua doutrina, na sublime beleza do vosso conhecimento. Por este sinal da vossa bondade, unidos aos anjos e aos santos, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Os anjos já dizem cantando que é santo o nome do Senhor, e nós também proclamamos que é santo o Deus de amor. Bendito aquele que vem, trazendo o nome do Senhor. Louvemos ao Deus verdadeiro, Deus Pai, nosso Criador. Hosana ao Deus das alturas, o início, o meio e o fim. Hosana entoa os anjos, arcanjos, santos, querubins. Hosana ao Deus verdadeiro, por todos os tempos sem fim. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação,
e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso arcebispo Marconi, seus bispos auxiliares, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. De modo particular, todos os bombeiros falecidos. E de todos os que partiram desta vida, a acolhei junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Bernardo e São Floriano, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem liberdade de nós. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tem de piedade, de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. a vossa paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Senhor Cristo. Corpo e sangue. Corpo e o sangue. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, verdejantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro meu abismo nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Oremos. Senhor, o alimento que recebemos na comemoração de São Bernardo produz em nós os seus frutos, para que, fortalecidos por seus exemplos e instruídos por seus ensinamentos, sejamos arrebatados pelo amor do vosso Verbo encarnado, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Floriano, Rogai por nós. Avisos. Nossa próxima missa aqui no 23º Batalhão ocorrerá dia 24 de setembro, quinta-feira, às 8h30. Siga nossas redes sociais,
YouTube e Instagram, @bombeiros-católicos. Estão abertas as inscrições para a peregrinação Caminho da Fé. Participe conosco da caravana representando nossa instituição. A missa para os militares com Dom Marconi será realizada no dia 17 de outubro em Aparecida do Norte, com a presença ilustre do nosso capelão, Padre Miguel. Maiores informações com o capitão Matos, da Fundação Dom Pedro II, e com o sargento Elidion. Maravilha. O capitão Matos estava na minha cola para ir a pé com eles, mas não é falta de preparo não, mas é porque eu tenho novena em Nossa Senhora Aparecida, né? Isso é dia 12, mas dia 17 estaremos lá, se Deus quiser, representando nosso Goiás, a graça de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Floriano e São Bernardo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com as vossas vidas, ide em paz e que Ele vos acompanhe. Graças a Deus.